Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Neste vídeo, vamos dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre as categorias de base. Hoje o Vasco da Gama, nosso sub-17, conseguiu aí mais uma conquista. Vamos abordar aqui o futebol profissional do Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre curiosidades aí da grandeza do Vasco da Gama e vamos abordar aqui duas narrativas de dois jornalistas. A Vanessa Rich, ela simplesmente soltou o verbo aí sobre o ambiente no Vasco da Gama nos últimos anos. E a gente vai falar aqui do Benjamin Bach. Olha, quem diria, o Benja aí simplesmente ridicularizando, humilhando o nosso maior rival e enaltecendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso mesmo. Meus amigos, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e vamos para o vídeo. Meus amigos, começando aqui pelas categorias de base do Vasco da Gama. O nosso sub-17 aí se classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil. Já havíamos goleado o Internacional no primeiro jogo. Segundo jogo, hoje, o Vasco da Gama passou o trator 3-1. Agora o Vasco da Gama aguarda aí o vencedor entre Fluminense e Goiás para a gente decidir aí as quartas de finais. O futuro do Vasco é a base é um celeiro de bons jogadores e de joias aí para o futebol brasileiro. Bem, meus amigos, com relação ao futebol profissional do Vasco da Gama, hoje foi um dia de folga, o Vasco se reapresenta amanhã, mas um dia foi dado aí de bônus para os atletas do Vasco após a vitória contra o CSA. Amanhã o Vasco da Gama começa tudo de novo aí, visando o jogo contra a equipe do Bahia, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tem a melhor campanha, melhor saldo de gols, melhor defesa e vai ser um jogo muito difícil. Inclusive, aí não está descartada mudanças aí no time do Vasco da Gama, como a entrada aí de Carlos Palácio no time titular do Vasco. Hoje a gente tomou conhecimento, gente, que apesar de o Vasco da Gama não está bem aí das pernas nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda detém o maior recorde da história no G4, isto mesmo, né? Uma curiosidade aí, são 54 rodadas consecutivas aí entre 2011 e 2012, o Vasco da Gama aí no G4, né? O Atlético Mineiro não conseguiu bater esse recorde aí do Vasco da Gama. E, meus amigos, agora falando sobre duas curiosidades aqui, né? Dois jornalistas hoje deram declarações aí muito polêmicas. Vamos começar aqui falando sobre a Vanessa Rich. Ela teve num podcast, né, e disse, né, que o clima no Vasco da Gama nos últimos anos aí, no ano que o Vasco da Gama caiu, foi um clima aí muito ruim, que tinha uma divisão aí entre atletas estrangeiros aí e os atletas daqui do Brasil. E que aquela situação lá da camisa GLBT
foi a gota d'água, né? Que aquilo ali causou um problema muito grande lá no ambiente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Mas a gente viu também o Benjamin Bach aí. Quem diria, o Benja, que tanto criticou o Vasco da Gama, hoje enalteceu o Vasco da Gama. Vamos colocar aqui na tela aqui para a gente ver o que o Benjamin Bach falou sobre o Vasco da Gama, né? Ele deu uma esculachada, humilhou o Flamengo e questionou essa supremacia do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, né? O jornalista ele disse o seguinte, né? Ele questionou a supremacia do Flamengo no futebol carioca e disse: sorte é que o Vasco está na Série B. Então, Benja aí, em tom provocativo aí, falando que a situação só não está pior para o Flamengo porque o maior rival está aí na Série B. Inclusive aqui ele cita, né, o Benjamin Bach, ele cita aqui o fato, né, vamos ler aqui rapidinho para vocês, né, do trabalho do Paulo Souza lá no Flamengo, e o jornalista Benjamin Bach trouxe uma reflexão nas redes sociais, ó, como é que, aqui, ó, a gente está colocando aqui, né, através do Twitter, Benjamin Bach comentou sobre as recentes derrotas do Flamengo para os rivais e questionou a supremacia do rubro-negro no futebol carioca, né? E falou: o Flamengo perdeu a final para o Fluminense, perdeu no último final de semana para o Botafogo, né? E sorte que o Vasco da Gama está disputando aí a Série B. Senão a situação do Flamengo iria ficar bem pior, né? Então, uma esculachada aí do Benjamin Bach aí para cima da mulambada. E vocês acham que se o Vasco da Gama tivesse aí disputando aí a Série A, o Mulambo ia ter mais problemas? Sim ou não? Agora, a gente quer que o Vasco da Gama simplesmente se reestruture aí, que o Vasco possa se recuperar desses problemas extra-campo que a Vanessa Rich citou, para que isso não venha acontecer mais. E também, né, meus amigos, para que o Vasco da Gama possa verdadeiramente dar dor de cabeça, não só no Mulambo da Gávea, mas nos outros rivais aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua atenção. Essas foram as notícias do Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!